interesse da população. Um outro, do mesmo jornal, no final de semana passado, no mesmo jornal, o jornalista Mazinho colocou, só anotei a frase final, o vereador Marcos votou contra a transparência. E também um outro aqui no site do nosso amigo Elias Silveira, que fala, como bons cordeiros acataram o desejo do chefe. Marcos Kurtz, por exemplo, pertencia à comissão que analisou o projeto e foi a favor na votação da proposta em plenário. Gostaria de destacar o último aqui que o nosso amigo Elias falou. Realmente votei a favor e pena que provavelmente o Mazinho e o Bola não tenham visto realmente toda a sessão por estarem colocando esse tipo de fala nos seus jornais, porque deixei claro aqui que não era contra a transparência, vereador Fabrício. Inclusive, elogiei o seu projeto, mesmo porque acredito na transparência, acho que é salutar, muito bom para o município, e espero que o nosso prefeito coloque esse projeto da transparência, que já vinha falando também, em funcionamento o mais breve possível, mesmo porque também falei aqui nesta casa que gostaria de saber, sim, quanto que é gasto hoje com o município. Gostaria de saber, vereador Roberto, quanto era gasto anteriormente, até porque é importante para a população saber o quanto era gasto com contratos, com licitações, com compras. E isso é importante para que nós possamos, a população, possa saber e fazer uma avaliação correta de como está sendo esse governo e de como foi os governos anteriores. Então, voto contrário, para deixar claro, por uma questão legal, por pertencer à Comissão de Justiça e Redação e estar fazendo parecer pela legalidade do projeto. Então, nós sabemos que pela legalidade é complicado esse projeto passar. Inclusive, temos em várias cidades do Brasil, trouxe um aqui, só para exemplo, que existe no Brasil em vários, se forem procurar nas câmaras municipais, vários projetos sendo vetados no mesmo sentido. Trago aqui somente para poder dar uma maior ênfase ao que estou falando, que fala o seguinte: nos termos do parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Criciúma, comunico a Vossa Excelência que estou apondo o veto total ao projeto de lei número tal, que dispõe sobre a criação do portal de transparência pública de Criciúma, de autoria da vereadora tal. Esse veto total foi feito pelo prefeito Salvaro, do PSDB lá de Criciúma. Então, e se vocês verem, não é só esse prefeito que está fazendo, são vários, por todo o Brasil está sendo vetado esse tipo de projeto, mesmo porque existe uma legislação também federal que obriga os municípios a se adequarem até junho do ano que vem, se não me engano, que os prefeitos terão que se adequar, e acho muito bom que se adequem o mais rápido possível. Li também ali que o vereador Fabrício já falou que vai solicitar ao Ministério Público, né? Eles falam em entrar com a ação, mas não é esse o termo, mas que o vereador Fabrício vai fazer uma denúncia ao Ministério Público por não estar sendo cumprido esse tipo de projeto, né? Eu acredito, vereador Fabrício, que o vereador deva se fazer o mais breve possível, mesmo porque o próprio promotor ele vai dar aí a sua contribuição, vai mostrar o porquê do projeto, da sua ilegalidade. E uma outra coisa que, para encerrar, só acho estranho até essas colocações aqui dos jornalistas que falam, quando vota, um tipo de voto desse, falar que vota contra o interesse da população, que vota contra a transparência, porque tivemos um projeto aqui nessa casa que houve vários votos contrários ao projeto de lei do segundo tempo, houve voto contrário de vários vereadores, e os vereadores aqui colocaram seus posicionamentos quanto ao porquê do seu voto contrário. E nenhum jornalista desse colocou que os vereadores eram contra a criança e o adolescente de Balneário Camboriú. Eles colocaram sim o que realmente a votação contra o projeto foi digna, porque por isso, por aquilo, papapá. Colocaram toda a situação do projeto.
o que os vereadores estiveram falando aqui. Por que eram contrários? E isso tem que ser assim, porque nós não podemos estar aqui lendo no jornal coisas que não são verdadeiras. Porque, como já falei anteriormente, uma pessoa que lê uma coisa no jornal, na outra semana ele não lê novamente, ele pode deixar de ler. E não adianta na outra semana arrumar e refazer, porque a outra pessoa que leu já tomou aquilo como verdade. Então tenhamos cuidado para que possamos aí colocar verdades e não perdermos credibilidade também. Vereadora Cristina tem uma parte. Agradeço a parte, vereador Marcos, mas em relação a alguns tipos de, entre aspas, de jornalistas da nossa região, eu lhe aconselho, vereador Marcos, não dá nem ouvidos. Eu venho há muito tempo pensando em relação ao senhor Elias Silveira. Eu penso assim, o que passa pela cabeça dele? Aliás, eu acho que não passa, porque na verdade dificilmente você vê o senhor Elias Silveira aqui nessa Câmara. Ele recebe recados daqui de dentro dessa Câmara, porque é interessantíssimo, porque inclusive quando a imprensa não está presente, como teve assim palavras que foram ditas na nossa reunião aqui, que só estavam 9 vereadores, e depois veio mais um vereador, aí estavam os 10 vereadores, foi ips literis o que foi falar na nossa reunião, não tinha vereador, não tinha jornalista, aliás, algum ali. Então eu vejo assim que, às vezes, eu me reporto e olho, quando eu vejo assim o Elias Silveira, em vez de cuidar da sua vida, das pensões alimentícias dos seus filhos, ou enfim, pelo amor de Deus, quantos anos esse homem já morou para essa cidade, já saiu, já foi embora e tal, será que ele não pode simplesmente divulgar a notícia? Não existe. Aí falam, reclamam de algumas rádios da cidade, isso, aquilo, mas tem coisa mais dirigida do que o Elias Silveira? Não tem. Você pode pintar de ouro. Você pode pintar de ouro que não adianta. Por exemplo, eu nunca vou esperar. Quando ele vem com elogio, a minha pessoa é um elogio sarcástico. E na maioria das vezes ele não estava aqui nessa Câmara. E é como o senhor fala, quando aí você vai rebater, até comigo ele não tem nem escrúpulos, porque até da vida pessoal, se eu fosse trazer a ficha corrida e a vida pessoal dele, ia dar um problema. Mas eu sempre relevei, admirei as coisas boas, né, o tanto que ele já trabalhou pela imprensa aqui nessa cidade, mas realmente às vezes dá um desânimo muito grande, porque a população não sabe disso, a população vai lá e lê e acha que o jornalista está falando, está reproduzindo um fato, e na verdade está inventando, na maioria das vezes, um fato, e fato tendencioso. Só que no final, vereador Marcos, acaba ficando uma coisa tão desgastada, porque quando, o ataque ou a defesa é tamanha, que você consegue identificar tão grande os grupos, a notícia acaba ficando no vazio. Então eu queria dizer que estou solidária às interpretações equivocadas à sua pessoa, solidária ao senhor, e dizer que, infelizmente, essas pessoas passam, daqui a pouco elas já estão incomodando outras pessoas em outros lugares, e nós permanecemos aqui em Balneário Camboriú. Eles fazem, inclusive, intrigas. Quantas intrigas não foram feitas aqui por jornalistas, nessa casa, entre nós mesmos? Quantas amizades foram rompidas aqui por essas pessoas que são pagas por alguém para fazer a discórdia? Então eu agradeço a parte e queria lhe dizer que a sua magnitude como pessoa, como advogado e como legislador é tão grande que o senhor devia deixar de lado. Porque só um idiota não entendeu que ninguém aqui nessa casa é contra a transparência e que tem pessoas que têm uma postura que são mais para o lado jurídico, e o senhor é uma dessas. Assim como o vereador Angioletti colocou dos pecadinhos e dos pecadões, né, que estava inclusive no jornal, como ele disse, há pecados menores, pecados maiores, mas ele se atém à questão jurídica da coisa. O senhor deixou bem claro, o senhor deu um parecer contrário, o senhor não era contra a transparência. Como nenhum aqui, eu também já vieram me perguntar se eu era contra a transparência. Ninguém é contra, nem o prefeito Edson Periquito é contra. Tanto que já está o site experimentação, demorando um pouquinho, tá? Mas questões técnicas da prefeitura, ninguém é contra. Então é difícil nessa cidade, viu? Às vezes dá vontade de pegar, se amar e dizer assim, ó, tchau, fazer igual Carlota Jaquina, mas a gente ama tanto Balneário Camboriú, que essas pessoas, elas não merecem que a gente saia do nosso lugar, da nossa cidade, para dar ouvidos a elas. Obrigado. Obrigado, vereadora.